Situações de problema com frações, o professor Felipe Lopes mostrou como as frações estão presentes no nosso dia a dia e realizou algumas situações de problema usando essa forma de representação. Segue aqui comigo que a gente vai conhecer como essa história toda de fração começou. E eu posso adiantar que foi há muito tempo atrás. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Vou me descrever para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me vê, confere tudinho aí. Eu tenho a pele branca, cabelo louro pela altura dos ombros, olhos pequenos de cor castanho claro e precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa cinza com uma estampa. Aqui atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos, uma mesa com algumas plantas, uns livros, mais uma plantinha aqui do outro lado. Os números estão por toda parte, não é? Esses são os símbolos que a gente usa para formar qualquer número. Combinando esses algarismos, a gente pode formar qualquer número e representar qualquer quantidade. Agora, com eles também a gente pode formar os números fracionários. Você já percebeu que trabalha com os números fracionários todos os dias? Quando você vai dividir uma pizza com os amigos, falar as horas para alguém, pagar uma conta, ver o preço do produto lá no mercadinho. São, assim, apenas alguns exemplos do uso de frações. As frações fazem parte do nosso dia a dia. E lá, na aula Situações e Problemas com o professor Felipe, ele citou alguns exemplos também, lembra? As frações surgiram justamente da necessidade das pessoas de representarem parte de um todo. Tudo começou há alguns milhares de anos atrás, no Egito Antigo. As terras próximas do Rio Nilo ficavam muito férteis após o período das cheias do rio. Esse rio era bem importante na época, tá? Para dividir os lotes de plantação que ficavam ali nas margens, as pessoas utilizavam uma corda que tinha uma unidade de medida marcada. Eles então verificavam quantas vezes aquela unidade de medida cabia no perímetro do terreno. Mas, na maioria das vezes, a medida não dava uma quantidade exata na medida da corda. Com isso, foi necessário desenvolver uma maneira de representar parte dessa corda. Eles tinham que criar uma representação para parte daquele inteiro, para a parte do todo. E foi assim que surgiram as frações, há muito tempo atrás. Eu vou te mostrar aqui, com essa madeira, como é que era essa história de medir os terrenos. É claro que eu não tenho um terreno aqui para medir igual lá no Egito Antigo. Então, eu vou usar aqui como exemplo um canteiro. E você vai usar toda a sua imaginação para fazer de conta que é um terreno às margens do Rio Nilo, tá bom? Essa madeira vai ser a minha unidade de medida. Lá eles usavam corda. Imagina essa parte também, hein? Bom, eu coloco aqui e vejo que ainda tem mais um pedaço para medir. A madeira não foi suficiente para esse lado do terreno. Ele é maior que a madeira. Então eu marco onde a madeira termina e coloco de novo. Bom, aí já temos 2 unidades de medida. 2 vezes o tamanho da madeira. E ainda falta terreno para medir. Continuamos marcando mais uma unidade de medida. Agora são 3. E ainda falta. Mais uma unidade. Agora são 4. E aí, ainda tem um pedacinho. A madeira, nesse caso agora, é muito grande. E aí que vai entrar a ideia de parte, de fração. Eu não posso dizer que o terreno tem a medida de 4 madeiras e um pedaço. Porque o pedaço pode ser grande ou pequeno. Isso aí ia gerar uma tremenda confusão. Vai que o pedaço que um imaginou é maior que o pedaço que o outro imaginou. Treta feita, né? A solução foi dividir essa madeira em partes iguais e determinar quantas partes iguais dessa divisão era esse pedaço que faltou. No caso aqui, eu dividi a madeira em 4 partes. E a parte que não é uma unidade de medida é apenas uma dessas 4 partes. Ou seja, 1/4 da unidade de medida. Então, esse lado do terreno tem 4 madeiras e 1/4 dessa madeira. Agora, eu vou medir o outro lado. Esse lado não chega a ter uma unidade de medida. É quase 1.
E, mais uma vez, eu não posso dizer que aqui é só um pedaço. Podia ser um pedacinho, como foi aquele 1/4, mas também podia ser um pedação. Como determinar esse espaço? Da mesma forma que a gente fez antes, dividindo a madeira em pedaços iguais e vendo quantas partes esse pedaço toma. Esse lado, no caso, chegou exatamente a 3 partes da marcação que a gente fez antes. Então, eu posso dizer que esse lado do terreno tem 3/4 da unidade de medida. Mas e os outros lados? Aqui, esse terreno é um retângulo e ele tem as medidas iguaizinhas nos 2 lados maiores e nos 2 lados menores. Então, vamos descobrir, a partir dessas medidas, qual seria o tamanho da volta desse terreno. 4 1/4 desse lado, mais 4 1/4 desse outro lado, que é igual. Mais 3/4 desse lado, mais 3/4 desse outro, que é igual. Vamos juntar primeiro a parte das unidades inteiras. 4 mais 4, 8. E agora as partes que não são inteiras. 1/4 mais 1/4, que é o pedacinho do lado maior. E 3/4 desse lado menor e 3/4 do outro lado. Já que os denominadores são iguais, porque a gente partiu sempre usando 4 partes, a gente repete o denominador e soma os numeradores. 3 mais 3 mais 1 é igual a 8. Então, temos 8/4. 8/4. Eu acho que se você prestou bem atenção lá na aula do professor Felipe, deve estar imaginando algumas possibilidades com esse número aí, certo? Eu posso reduzir ele, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 4. E aí eu encontro o número 2. 8 unidades de medida. Mas essas 2 unidades que a gente achou reduzindo a fração, a gente tem 10. Logo, esse terreno tem como medida da sua volta 10 unidades de medida. E a gente pode comprovar isso aqui também, com a madeira. Você reparou que esse pedacinho que completava a parte maior é justamente o que completa o pedaço do lado menor? Logo, se eu juntar esse pedacinho, esse 1/4, aos 3/4, eu tenho formado mais uma unidade de medida, tanto de um lado quanto do outro. Curioso, né? A representação no Egito Antigo era diferente do que a gente conhece hoje em dia, tá bom? Mas a ideia é a mesma. Representar uma divisão, uma parte do inteiro. Bom? Continue acompanhando as aulas por aqui, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau.